oi. Ju, oi, Rê. Você já entrou, Ju? Esperando só a Ju entrar aqui pra gente dividir tela. Só um minutinho. Aqui. Pode mandar, Rê. Tô mandando avião aqui para as pessoas que eu tô lembrando. Oi, a Ju entrou. Tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem. Vamos mandando aviãozinho, a Rê falou ali, para o pessoal lembrar da live. Para os que já estão aqui, além da gente estar transmitindo aqui no Instagram, também está sendo transmitido no canal da Maternar no YouTube. Vai ficar salvo tanto aqui, eu espero que eu consiga salvar aqui, quanto lá no YouTube. Vocês estão ouvindo? Renata está ouvindo? Ju está me ouvindo normal? Tudo normal, certinho. Tá, fiquei preocupada agora. Tudo... Vamos começar, ô, Ju? Vamos. Eu quero que você se apresente, então, para o pessoal que está chegando. Oi, Pedro. Obrigada. Obrigada. Ô, Carol, então, muito prazer, obrigada pelo convite. Com muita alegria que eu tô aqui para partilhar esse tema com você. É um tema que eu gosto muito, que eu sempre vivo esse tema no consultório com as minhas pacientes, que eu falo que eu começo a acompanhar minhas pacientes, de repente elas casam, de repente elas engravidam, então a gente, como eu gosto muito desse acompanhamento, que é um acompanhamento, vamos dizer, familiar, que eu acabo, né, ajudando as famílias, né, na alimentação como um todo, eu acabo orientando muito também essa questão da amamentação, né, da gestação como um todo. Então, assim, eu acho um tema de uma relevância enorme, porque é tudo muito romantizado durante esse período, né? E a realidade é Demais, mais, né? demais. E a realidade assusta a gente um pouco, principalmente as mães de primeira viagem, tudo, as expectativas são muitas, né? O medo de errar também é muito, a culpa é muita. Eu falo que depois que a gente vira mãe, né? Mesmo que ainda a gente esteja ainda na barriga, a gente carrega uma imensidão de sentimentos, é uma transformação tão gigante que tem que, quanto mais informação a gente tiver, sempre com o pé no chão, para a gente não ficar também muito desesperado, ou senão muito focado só em algo, né, em um planejamento, por exemplo, igual o planejamento do parto, o próprio planejamento da alimentação, né, durante esses períodos. É importante a gente ter esse suporte para que a gente fique mais tranquila em tomar as decisões em relação a esse período que é tão importante, né? Ótimo. Amei isso que você disse, Ju, porque a gente que trabalha diretamente com a maternidade, eu sempre falo muito isso, essa questão da romantização, né? Que eu fiz, inclusive, uma live lá em maio, no Dia das Mães, falando sobre esse assunto, a romantização da maternidade. E eu acho um tema incrível, um tema que tem que ser discutido cada dia mais, porque isso já inicia ali na gestação, passa por toda a questão de parto, de expectativa versus realidade, né? Que nem sempre corresponde, geralmente não corresponde. O puerpério, que daí é explosão hormonal, daquele jeito. Enfim, toda maternidade tem que ser muito santificada, muito romantizada, e a gente está aqui, sim, também para quebrar isso, enquanto profissionais da área da saúde. Né? É um momento único, né? E é único em todos os sentidos. Tanto nas alegrias, quanto também nos desesperos, nos sufocos, né? Então a gente tem que ter ali um jogo de cintura bem legal e sempre que a gente tem bons profissionais do nosso lado, fica mais leve, né? Da gente levar todo esse processo e entender também esse processo, faz parte, né? Exatamente. Eu falo que é único.
E cada filho é diferente, né? É único no seu primeiro filho, é único no seu segundo. Se você tiver um terceiro, um quarto, acho que quantos filhos você tiver, as transformações, elas vão acontecer, começar do zero. A gente, claro que tem, carrega muito mais experiência, mas é um outro ser. Então, as questões mudam, as dificuldades, as alegrias, tudo muda, né? Certeza. Então, é único realmente em todos os sentidos. Isso mesmo. Você quer começar falando? Quer que eu comece? Mas vamos fazer o bate-papo, igual a gente programou. Então, assim, posso começar falando e a gente vai fazendo, né, o que Ótimo, a gente foi ótimo. conversando, né? Então, assim, partindo dessa condição que a gente já conversou agora, essa questão da romantização e tudo, então, assim, eu acho que a amamentação, o sucesso dessa amamentação, ela depende muito de todo esse processo de informação, né, que foi acontecendo ao longo da gestação. E a gente, quando a gente se prepara emocionalmente para poder, né, receber essa criança, receber também tu fala que é o pacote completo que vem junto com ela, né? A gente tem que estar ali apto a mudar nossa rotina, a ter muita resiliência, né? Um processo de doação muito grande. É um início muito cansativo, então a gente tem que considerar isso também. Então, assim, se a gente não tiver um apoio familiar ou de uma rede, né, de apoio, que às vezes vai envolver os próprios profissionais, fica ainda mais difícil da gente ver essa amamentação como algo prazeroso. Porque é um processo muito custoso no início. Até ele acontecer com fluidez, a gente fica muito tensa, né? Então, assim, é necessário que a gente tenha todo esse aparato, né? De pessoas e de condições, né? Para que a gente tenha uma amamentação que aconteça, que flua de uma forma natural. Porque a gente sabe, né, Carol, igual a gente conversou hoje nessa questão da mãe estar tranquila para amamentar, para conseguir produzir um volume maior de leite, e todo o enredo, até mesmo para ela poder sentar, conseguir fazer uma alimentação de qualidade, para que ela consiga, através dessa alimentação, os nutrientes que ela precisa, para ter um leite de melhor qualidade. Então, tudo isso precisa de uma rede. E é uma rede que se constrói, às vezes, durante a gestação, que vai se fortalecer durante a amamentação e vai durar enquanto, falo assim, enquanto a gente depender, enquanto as crianças estiverem dependentes da gente, né, como guia, né, como um instrutor, vamos dizer assim, a gente vai precisar dessa rede, né, porque é Dessa muito rede, difícil, sem dúvida. muito difícil a gente Eu lidar com isso falo, de forma única, né? eu costumo dizer, né, como você mesmo falou, Uhum. que às vezes a gente acredita ali, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, que a gente vai amamentar. Simplesmente a gente não tende a pensar muito nisso. Porque eu Que vou vai ser dar conta de sincera, tudo, né? eu não pensei. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Uhum. Então, na minha primeira filha, eu tive muita sorte, porque eu não pensei. Eu estudava já enfermagem e tudo mais, estava no meio da faculdade, mas eu nunca pensei que eu tivesse que me preparar para viver aquele momento. Uhum. Claro, era um contexto diferente, eu era mais nova, né? Uhum. Fui mãe numa idade assim, eu fui mãe nova, então tudo isso acho que complica. Uhum. Mas a gente às vezes imagina que a gente não tem que se preparar, que as coisas vão acontecer de forma natural, né? Uhum. Simplesmente o corpo vai, e claro, o corpo vai trabalhar fisiologicamente para que isso aconteça, mas a gente tem que buscar a informação já desde a gestação. Isso tudo, essa amamentação já vai começar sendo construída. Não só a amamentação, né, Ju? A maternidade em si. Com certeza. Porque a gente vai aprendendo ali sobre fases do bebê, o que esperar. Por quê? Eu tenho que aprender, se eu não aprender não vai dar certo? Não, pode ser até que dê. Uhum. Mas às vezes a gente passa um sufoco ali, na hora ali com o bebê pequeno, eu não sei o que fazer. E às vezes a gente toma atitudes que depois a gente acaba se arrependendo por falta de informação mesmo, Exato. né? Uhum. Exatamente. E a rede de apoio, sem dúvida, é um fator que a gente já tem que começar a pensar na gestação, Uhum. que é importantíssima depois que você é mãe, principalmente, claro, quando as crianças são pequenas, mas a gente precisa de uma rede de apoio em todo momento, depois de ser mãe, né? Para a Exatamente. gente ter uma vida, né, Ju? A Senão a gente gente não falou consegue disso viver esses mais. dias, né? Pois é. A gente tem que se identificar de novo, né? Como mulher, como profissional, como esposa também, né? Não sei Sim, é isso, né? necessário. Então, assim, a gente tem que se cercar de situações que vão favorecer a saúde,
física e mental da família como um todo, não é só do bebê, principalmente também da mãe, né? Que Da carrega mãe. carrega uma grande responsabilidade, principalmente nesses primeiros 6 meses de vida da criança, né? Porque até a gente estava falando sobre a doação, né? Porque esses primeiros, claro, a maternidade sempre é uma doação, a gente sempre doa, e é incondicional, porque a gente não tem que esperar receber nada em troca, né? A gente simplesmente tem que doar, doar, doar sem medidas, e às vezes a gente não está preparado para isso, a gente não está afim, e a gente tem que fazer, né? A gente tem que simplesmente dar tudo o que você pode, o que você tem, o que você não tem. Exatamente. O que você não pode. E principalmente eu percebo essa doação nos 3 primeiros meses do bebê, né? Que é aquele período mais crítico de esterogestação, de cólica, em que a gente tem, que é uma doação assim, é praticamente integral. A gente praticamente não existe enquanto ser, né? Você existe para satisfazer a necessidade do bebê. Isso. Né? E claro, a tendência disso é evoluir positivamente com o passar do tempo, com o passar dos anos, mas é uma doação. E é uma doação para sempre, principalmente enquanto são crianças. Então, né? preciso a gente preparar psicologicamente para essa doação, né? Porque é uma mudança muito brusca. Principalmente, às vezes, a gestante que durante a gestação, ela conseguiu fazer tudo que ela estava fazendo antes, sem estar gestando, teve uma gestação muito saudável, né? Não teve complicações. Então, de repente, a criança nasce e aí você não vai fazer mais nada, entre aspas, do que, né? Exatamente isso, se doar para poder, né, fazer o melhor cuidado possível para aquele filho, né? Então, assim, é um processo complexo, mas é super possível de passar por ele com saúde. Né? E como é importante a gente estar discutindo isso aqui, porque é isso que a gente quer, de alguma forma, levar para todo mundo, que é muito prazeroso, ao mesmo tempo muito desafiador. Né? Exatamente. Ninguém disse que seria fácil. Exatamente, isso aí. Pensando até nessa rede, nesse tempo de dedicação, né, que a gente tem aquele famoso, os primeiros 1000 dias, né, da criança, que envolve todo o período gestacional, né, e também o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida, como um período muito determinante para o estado de saúde dela, vamos dizer assim, por muito tempo, pela vida toda, né? Tem alguns autores que falam que essas 38 primeiras semanas de vida são mais importantes do que os 38 próximos anos de vida, né, desse indivíduo que está sendo gerado ali. Então, isso é muito sério se a gente for pensar, né? Então, a gente tem que fazer, dentro da nossa possibilidade, o máximo para conseguir dar o suporte de saúde, né? Tanto da mãe que está gerando aquela criança, e depois que essa criança veio ao mundo também, como é que você pode favorecer para que ela tenha esse imprint, que a gente costuma dizer, que é um imprint metabólico favorável ao estado de saúde. Porque, às vezes, lá na gestação que a gente já foi sinalizando nutrientes, foi sinalizando hormônios, substâncias químicas, né? Fitonutrientes, para que aquela criança tenha ali uma aptidão maior a lidar melhor com os desequilíbrios que ela vai viver quando ela nascer, né? Porque é um desequilíbrio, às vezes, de uma bactéria que ela vai entrar em contato, um desequilíbrio, às vezes, de uma substância química que, às vezes, ela vai consumir através de um alimento depois da introdução alimentar, que vai ter uma carga maior de agrotóxico. Então, é essa dimensão toda que a gente pode, às vezes, já favorecer, né? Proporcionar para essa criança na vida intrauterina. Então, como é importante a gente ter esse olhar nutricional para a gestação, né? Ô, Ju, e como muitas pessoas subestimam o poder, né? Subestimam essa fase. A gente acha assim, é um feto ali, ele não sente. E hoje, cada dia mais, com o avanço da ciência, os estudos demonstram, como você mesmo disse, a importância desde a concepção, e digo mais, desde a pré-concepção, né? Já se fala, né, nessa questão pré-concepção, de preparação do corpo da mulher. É claro, nem sempre isso vai ser possível, muitas gestações acontecem de forma não planejada, mas sempre que a gente puder disseminar essas informações de que esses dias são, sim, importantíssimos. O bebê carrega memória celular, ele carrega no corpo dele, na própria desenvolvimento celular dele, ele vai carregar muita coisa. E muitas impressões vividas ali mesmo dentro do útero, né? E esse período pré-concepcional. Oi, Rochelle, saudades.
Oi. Nesse período pré-concepcional, inclusive a saúde do pai, né? Aquele provedor do espermatozoide ali, ele vai fazer muita diferença. Porque, às vezes, assim, pais estressados, a gente sabe que tem uma dificuldade maior, às vezes um número menor de espermatozoide. Então, tudo isso aí, pais que não comem muito bem, às vezes carregam uma carga oxidativa muito grande no corpo, às vezes também tem uma alteração, né, nessa velocidade de espermatozoide, no número de espermatozoides. Então, assim, uma gestação quando é planejada, né, se ela for idealizada, a gente tem como articular e favorecer esse ambiente desde a pré-concepção, não só através da saúde da mulher, através da saúde do homem também. Do Né? homem. É importante a gente pensar falo no combo, né, nesse combo completo No aí, todo. gerar uma criança, né? Claro, porque como a gente falou, às vezes a gente imagina que depois que eu nascer, eu penso nisso. Depois que o bebê nasceu, eu penso nisso. Uhum. Né? Claro, quanto antes a gente se informar, melhor. Mas se a gente já souber de tudo isso antes de gestar, melhor ainda. A gente vai descobrir o potencial que você tem, tudo que você pode doar ali para o futuro do seu filho já durante a gestação, né? Eu falo assim que é uma informação que não é pra gente desesperar, porque tem muitas mães que às vezes a gente vai conversando, a gente vai falando todo esse processo de mudança que talvez seja preciso implementar durante esse período gestacional, e às vezes elas ficam muito assustadas, tipo assim, é mudar muito a vida, a rotina que elas têm levado ali. Mas eu falo que assim, é um processo que dá informação também, a informação vai gerar uma consciência e às vezes uma mudança de Com atitude. certeza. Né? Então é um processo que vai acontecer devagarinho, a gente não precisa desesperar. É um processo que tem que começar algum dia na vida. Que ele seja na gestação? Sim, é um ótimo momento para começar um processo de educação nutricional, de melhora da qualidade de vida como um todo, né? Então, assim, se vai ter que ser nesse momento, que seja abraçada essa causa e que a gente consiga fazer o melhor da nutrição, o melhor do acompanhamento pré-natal, para que a gente tenha ali uma condição favorável à saúde, tanto no curto prazo, né, que é esse período, né, se a gente for pensar de 9 meses, um primeiro ano de vida, o segundo ano de vida, quanto também no longo prazo, que a gente sabe que várias coisas que são sinalizadas nesse momento dos primeiros 1000 dias vão refletir lá na saúde, né, do adulto, na Do saúde do adulto, idoso, né? como que a gente vai envelhecer, a qualidade do nosso envelhecimento, né, então é muito importante a gente sempre estar reforçando isso, né. Isso. E muita gente acha que isso é uma forma de pressionar, que a gente, quando a gente está disseminando essas informações, a gente está obrigando, falando assim que, poxa, a carga está toda em cima da mulher. Realmente, a gente sabe, por ser ela que está gestando, ela tem uma série de coisas que ela vai ter que abrir mão, né? Faz parte do ofício. Mas, na verdade, eu acho que a informação nunca é demais, né? Se da gente saber que existe, isso já nos liberta de muitas coisas. Eu não vou precisar implementar tudo, ninguém é perfeito, a gente está longe disso, né? Mas cada um vai colocar na tua vida, vai trazer para a vida o que achar que é importante, que vale a pena e que ele dá conta. E que ele dá conta de fazer, porque às vezes a gente não dá, né? Às vezes a gente está numa fase na gestação que eu não quero, eu não quero comer nada saudável, tô com vontade de comer porcaria, vai comer, mas tenha consciência, né? Eu acho que a consciência é o mais importante. Exatamente, que essa consciência é construída através das informações, né? E a gente Com filtrar certeza. aquilo que cabe pra gente, né? Dentro da nossa condição, né? Da condição que é muito específica, é muito individual. Então, sempre trazer aquilo para a nossa realidade, o que a gente conseguiria aplicar, né? De uma forma harmoniosa, sem estresse, porque o próprio estresse durante a gestação também não é bom para o bebê. É maléfico, claro. Pois é, então tem que deixar as coisas mais leves, né? De modo geral, tudo Sim. durante esse período, né? A maternidade inteira, se possível, Inteiro, né? exatamente. Ô, Ju, a Verônica está dizendo aqui que você acompanhou ela desde o período pré-gestacional, durante a gestação, na amamentação, introdução alimentar, foi fundamental esse acompanhamento, com certeza, tenho certeza disso que foi mesmo. Obrigada, Verônica, com muito prazer, tá? Que eu fiz e continuo fazendo. Com prazer, obrigada pela confiança. Ju, a gente falou de gestação, né? E a primeira hora do bebê, depois do nascimento do bebê, também a gente chama de hora dourada, né? Ou golden hour. Essa hora também é muito importante para várias coisas, né? Primeiro, estabelecimento de vínculo do bebê com a mãe,
Uhum. Renato, tô vendo meu bebê dando mortal carpado na barriga de tão agitado. E assim, tem jeito, fica a cara da mãe, não é? Puxa a mãe, né? Pega tudo. Puxa, mãe. Questão da própria microbiota, né, Ju? Da mãe, quando o bebê tem esse contato precoce. É claro, isso já começa ali no parto, se for um parto normal, que a microbiota vaginal já vai impregnar no bebê. E tem uma série de repercussões positivas na vida dessa criança, mas sem adentrar nesse universo de parto, falando, né, dessa primeira hora, esse contato pele a pele é importante. Ele é importante para melhorar essa amamentação, né? Estabelecer a amamentação. Tem todo o ciclo de hormônios, tem toda a questão dos hormônios envolvidos ali, porque a amamentação, ela é física, mas ela é muito psicológica também, né? Quando alguém diz assim, eu vou amamentar igual, eu não tive problema com nenhuma das minhas filhas, eu nunca, em nenhum momento eu questionei a qualidade do meu leite. A gente sabe que existem problemas, existem. Mulheres que produzem pouco leite, a gente pode corrigir? Pode. Existem várias questões que podem acontecer, mas o mais importante é a gente confiar no processo. É um processo natural, é um processo mamífero. Então, a gente gesta, a gente pare essa criança, seja por qual via for, e o nosso corpo produz leite. Porque nós somos mamíferos e isso vai acontecer. E esse leite vai ter a qualidade, na verdade, a melhor qualidade para aquele bebê. Né? Então, confiar nesse processo do seu corpo, confiar que seu corpo sabe o que fazer, é importante. Não quer dizer, como eu já falei lá no início, que a amamentação é instintiva. Simplesmente o bebê nasceu, eu vou instintivamente saber colocá-lo no seio da melhor forma, e ele vai abrir a boquinha direitinho, ele não vai ter problema nenhum, vai mamar maravilhosamente bem desde o início. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe. Por isso, a importância de aprender a amamentar, aprender tudo que a gente puder, de preferência antes desse bebê nascer, né? E assim, isso que você falou da questão do aprender, né, a amamentar, e às vezes a gente começa muito instintivamente, mas aí a gente vê que às vezes o instinto começa a ser, vamos dizer assim, encontrar alguns percalços, algumas barreirazinhas, que está relacionado às vezes a essa rede de apoio, que está relacionado ao seu cansaço, né, que está relacionado às vezes à própria qualidade da alimentação da mãe, porque às vezes a mãe está tão cansada que ela não consegue às vezes preparar a própria refeição se ela não tiver quem ajude. Então tudo isso aí é enredo para às vezes a gente despertar um sentimento de que não está conseguindo amamentar. Na sua privação de sono, né, privação de sono. Então, junta muitos fatores que são fatores naturais, se a gente for pensar, do processo que a gente está passando, em que a gente vai ter uma privação enorme de um monte de coisa. Mas como que a gente vai conseguir conduzir isso de uma forma que seja uma forma mais harmônica? Não que seja uma forma ideal, porque eu falo que o ideal ele é muito individual, é dentro do que você consegue fazer, dentro da sua possibilidade. Então, como que a gente pode, né, ajudar aquela mãe a organizar de alguma forma aquele primeiro momento, que é um momento muito delicado, vamos dizer assim, né? Um momento complicado. O Ju, entender, que o que eu acho importante é a gente entender sempre o que é natural do que é patológico, saber diferenciar isso é importante. Porque a mãe que diz assim, o meu bebê não dorme, por exemplo, um assunto completamente off, mas ele tem relação com a amamentação, ele quer mamar a noite inteira, ele não dorme nos primeiros meses, isso é normal, isso é natural, isso é esperado biologicamente. Porque na questão da evolutiva da espécie mesmo, a gente sabe que existe essa questão do sono do bebê, ele ser mais leve, porque o bebê tem que acordar em qualquer sinal de perigo, né? Então, ele vai acordar mais vezes. Então, assim, a gente saber que não é o nosso leite que está fraco, o nosso bebê tem algum problema. Então, isso tudo envolve uma preparação, porque se a gente chegar lá naquele momento e a gente não sabe, a gente se desespera,
A gente sai peregrinando de profissional em profissional, tentando descobrir qual é o problema do nosso Solucionar um filho. problema que não é problema. Porque não, com ele, ele tem algum problema, porque a gente quer encontrar, a gente encontra, a gente diagnostica. Você já não fez isso com teus filhos? Diagnosticou mil coisas. Todos Por quê? os dias a gente faz isso, né? Se a gente for pensar. Por falta de informação, muitas vezes, que a gente não sabe que determinada condição é natural daquela fase de desenvolvimento, e aí a gente acha que a criança está com algum problema. A mesma coisa a fase dos 2 anos, né? Não sei como que foi na tua casa, você tem uma pequena de 2 anos, não é? Está acontecendo no momento, vamos dizer. 2 anos e 3 meses. Então tá naquele período que a gente sabe que é o período mais crítico, né? Adolescência infantil. Quando eu passei a primeira vez por isso, eu fui parar numa psicóloga, e foi aí, nessa época eu descobri a terapia floral, tanto que depois eu me formei terapeuta floral, mas eu conheci os florais através do Terrible Two da minha filha mais velha. Então, gente, é um negócio de louco, é um assunto para uma outra live, com certeza, dá muito pano para manga, mas eu não conhecia, eu achei que a menina estava com algum problema. Eu tinha certeza, na verdade, que ela estava com algum problema. E aí depois a gente vai desmistificando tudo isso. Exatamente. Uhum. Então, você tem esse período que você falou, que é o período dos 3 primeiros meses, né? Tem um termo, né? Que é o esterogestação, não é isso? Se eu estiver errado. Isso. Que a criança acha que ela ainda está lá dentro da barriga da mãe. Né? Por isso que ela acorda tanto também, ela quer ficar sempre no colo, né? E por aí vai. Então, a gente precisa entender que esse processo é um processo natural. Né? E ter muita paciência com o processo, que ele vai fluir, a criança ela vai aprender a dormir mais horas, ela vai ser conduzida, né? A gente vai, a partir desse contato, desses primeiros 3 meses, a gente vai estar ensinando de alguma forma ela a conduzir isso tudo ao longo do processo, né? Ao longo do caminho. Claro. Isso tudo tende a evoluir, o sono tende a melhorar. Tudo é um processo, cada criança no seu processo é muito individual, né? Não existe uma regra assim, a dizer assim, com tantos meses vai dormir. Não, isso é muito individual, mas ele vai evoluir, vai melhorar, né? Mas que realmente, às vezes a gente se desespera, e por mais que a gente tenha conhecimento, a gente se desespera. Porque... É normal, mães. Mães desesperadas. Ju, a gente falou então da primeira hora, e eu queria só deixar, a gente está falando, vai entrar mais no assunto específico, né, da amamentação, dos aspectos nutricionais, mas que a amamentação ela é recomendada por 6 meses, exclusivamente, ou seja, sem água, sem chazinho, sem chupeta, sem leite artificial, sem qualquer outro alimento, porque o bebê não está preparado. Ela é recomendada por órgãos nacionais e internacionais. E ela deve ser continuada até quando a mãe quiser. A gente não vai entrar aqui em benefícios dessa amamentação para além dos 6 meses, de 1 ano, que a gente sabe que existe. Mas hoje a gente vai se ater principalmente aos primeiros 6 meses e aos benefícios desses primeiros 6 meses de vida do bebê. Então, assim, só a mãe sabe até quando amamentar. Se ela não quiser amamentar, ninguém é obrigado a amamentar. A gente está dizendo aqui os benefícios e tudo mais, que é o melhor alimento, mas se a mulher não quiser, ela não quis e pronto, ela não é uma mãe pior nem melhor por amamentar ou por deixar de amamentar, né? Nem se ela teve um parto normal, uma cesariana, simplesmente mãe é mãe e sempre vai ser mãe, independente das suas escolhas, dos seus caminhos, né? E ela pode continuar aí até quando for confortável para ela, essa amamentação. Eu vou falar um pouquinho, Ju, só dos benefícios desse aleitamento e aí você entra em toda a questão nutricional. Tá bom, tá joia. Pode ser? Pode, claro. O leite materno, quais são os benefícios do bebê se alimentar, né, com o leite? O vínculo, a gente já falou. A nutrição adequada, porque a gente sabe, eu não sei se você vai falar depois, mas que o leite, ele não é, né, Ju? Ele não é só o leite materno, ele não é só espécie específico. O que significa isso? Que é um leite de uma espécie especificamente para aquela espécie. Ele é pessoa específica, então a mãe, ela produz um melhor leite para o bebê dela. Porque ela tem todo esse contato e a Ju vai explicar um pouquinho melhor como que isso acontece. É uma sinalização química, vamos dizer assim.
Física, emocional e química. Isso. Então, é como se o corpo da mulher ela pudesse decifrar o que o bebê precisa naquele momento. Necessidades Tanto específicas dos momentos, né, Carol? isso. Tanto que o leite dos bebês que nascem prematuro, da mãe do bebê que nasce prematuro, é diferente do leite do bebê que nasce na época certa. Esse leite da mãe do prematuro, ele tem mais gordura, ele tem mais proteína, ele tem mais fatores anti-infecciosos para auxiliar com que esse bebê não pegue, porque esse bebê é mais suscetível, ele tem uma imunidade mais baixa. Então, para que ele evolua e da forma mais saudável possível. O corpo é mágico e eu sou apaixonada pelo ser humano. Eu sou apaixonada por embriologia, por a gente saber como que o ser humano se forma. Eu acho incrível. E esse poder do nosso corpo mesmo em saber o que é melhor para a cria, né? E poder proporcionar isso para a criança, isso é incrível. Exatamente. O leite materno, além disso tudo, de ser o melhor alimento, espécie, o melhor alimento para o bebê, ele diminui os riscos de obesidade na vida adulta, de depressão, diminui cólica no bebê, diminui eu anotei os números, 35% as chances de diabetes tipo 2. Olha só. Uhum. Em 27% as chances de asma. 42% alergias alimentares em crianças que têm em famílias já propensas a desenvolver essas alergias. Obesidade, eu falei, 26%. 19% chances de leucemia. Diminui as chances de otite, né? Ela melhora a imunidade da criança, então ela não atua só preventivamente contra algumas doenças, mas ela tem essa capacidade imunológica que a Ju vai explicar. Aumenta a autoconfiança, aumento do QI, já existem estudos demonstrando o QI de crianças e adolescentes amamentados. Isso tem relação não só com o próprio leite, quanto maior a exposição dessa criança a esse leite. Então, quanto mais tempo essa criança mamou, os índices eram melhores, né, do QI dessas crianças. Endorfina, né, a gente sabe que está ligada a esses processos de dor também, e a gente até vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre a mama analgesia, né, que você colocar o bebê para mamar nos momentos dolorosos, uma vacina, uma injeção, algum procedimento, que isso ajuda a diminuir o limiar de dor da criança. O desenvolvimento da própria face, né? Da face, da boquinha. Esses são alguns dos benefícios para o bebê. Para a mãe, a gente tem benefício também. Diminui risco de depressão pós-parto, hemorragia pós-parto, câncer de mama. Olha lá, Ju, isso você pode dizer, ó. Li há algum tempo que o leite humano é o mais hipoproteico do mundo. É verdadeira essa informação? Eu falo que ele é o leite mais adequado em teor de proteína para os diferentes momentos que a criança precisa, né? Então, ele tem aquela proteína, inclusive, uma proteína de muito fácil absorção, os aminoácidos, né, vamos dizer assim, e outras proteínas, às vezes, um pouco mais complexas, né, maiores, que são ideais para aquele momento que o bebê está. E isso facilita a absorção dessa proteína, facilita a conversão dela, né, para a composição do corpo como um todo, né? Então, assim, é um leite que tem uma proteína muito bem desenhada para ser absorvida na sua integralidade e ter a funcionalidade máxima dentro da saúde da criança. Até mesmo isso é algo que as fórmulas infantis não conseguem copiar, vamos dizer assim. Né? Então, está muito relacionado a esse valor de proteína que a gente chama de proteínas bioativas, que são proteínas únicas relacionadas à produção do leite materno. Né, Ju? Até tinha notado isso, dessa questão do... Nenhuma indústria do leite nunca conseguiu, eles tentam chegar próximo ao leite materno, mas eles estão anos-luz de distância de chegar perto da qualidade. Porque, fora todos esses benefícios que tem o leite materno, a gente não vai conseguir encontrar tudo isso nas fórmulas, né? Tem mais de 250 fatores bioativos de proteção, né? Fatores de crescimento. Isso não dá para
Eles tentam colocar essas coisas no leite, mas não tem como, né? Não tem como chegar perto do que é o leite materno. Exatamente. Eu falo que é uma verdadeira nutrição personalizada. Porque é tudo produzido de acordo com a demanda da criança, na fase que ela está, na condição que ela está, no estado até de saúde que ela está, até no estado de saúde da mãe. Né? Porque a mãe, às vezes pacientes me ligam preocupadas, Ju, eu tô com dor de garganta, o que eu faço? Uso uma máscara, né, para amamentar e tudo. Gente, não precisa necessariamente fazer nada. Você precisa amamentar a sua criança. Porque muito provavelmente, antes de você sentir a sua garganta doendo, o seu leite já foi capaz de passar para essa criança os antibióticos necessários para ela lidar com aquela situação diversa que você está vivendo agora. Então, assim, tem alguns estudos que mostram que a própria saliva da criança sinaliza, né, pro corpo da mãe qual é a necessidade que ela tem ali na hora. De mais proteínas, mais carboidratos, mais imunoglobulinas, né, que estão relacionadas ao conteúdo de proteína também. Então, é muito fantástico essa sinalização, esse contato, essa conexão do metabolismo da mãe com o da criança e vice-versa. É incrível, né, Ju? Porque eu sempre falava isso. Quando eu estava doente, resfriada, que seja, é claro que isso não se aplica à situação atual do Covid. Eu até fiz um vídeo, é claro, o Covid é uma outra história, uma doença nova e tudo mais. Mas tratando de outras gripes, resfriado, dor de garganta, a gente produz, isso passa para o bebê. Gente, a criança não pega. Ela não pega, é incrível, é muito legal isso, da gente observar isso. E se a criança está doente, aliás, além de a gente não passar, se a gente tiver, se a criança está, como a Ju bem disse, através da saliva, entrando em contato com o mamilo da mãe, existe uma troca de informações ali, em que o corpo da mulher, ela produz os anticorpos e produz tudo o que for necessário para curar esse bebê. Então, é como se fosse uma vacina mesmo, um medicamento, é um remédio, né? Além de tudo, é um remédio. Tem até estudos com gêmeos, né, Carol, que falam que a mãe, mesmo amamentando dois, ela consegue produzir um leite específico para um e um leite específico para a demanda do outro. Então, isso é muito fantástico se a gente for, né, avaliar. Fantástico. Então, é muito e ninguém nunca vai conseguir copiar, não tem jeito. Exatamente. Não é? Claro que o leite, a gente está falando isso de leite artificial, mas o leite artificial é importante. É claro, tem mães que não podem amamentar, tem mães que vão precisar complementar, e ele é importante sim nesses casos, né? Não uso indiscriminado. É como se fosse uma medicação mesmo, usar de acordo com uma necessidade real, né? Exatamente. De utilização. Isso. Então vamos para a composição, Carol? Vamos. Então vamos lá, porque nosso tempo voa, a gente fala muito. Então, por que esse alimento, né, o leite materno, ele é tão poderoso? Porque ele tem ali na sua composição, grande parte dele é água, a gente tem em média 87% da composição de água, e a outra parte, né, que completa essa composição, em torno de 13%, é uma poderosa combinação de gorduras, proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, né, enzimas digestivas, as imunoglobulinas, e a gente tem aí toda essa dinâmica de sinalização para que o corpo, né, da mãe produza de acordo com a demanda que a criança está apresentando ali, né? Então, nos primeiros 7 dias de vida, a gente tem uma produção do conhecido colostro, né, que é onde a gente tem ali um leite riquíssimo em proteínas, em vitamina A, em minerais, em eletrólitos, muitas imunoglobulinas que são protetivas, né, que vão melhorar ali a resposta de imunidade da criança, os fatores tróficos, né, de crescimento, substâncias que são imunomoduladoras também, outras substâncias que são anti-inflamatórias. Então, esse colostro é muito importante que seja oferecido para a criança o quanto antes, através desse contato, né, precoce, nessa primeira hora, né, que é a hora de ouro. Então, é importantíssimo que a gente promova todo um ambiente para que isso aconteça o mais rápido possível. E a gente sabe que às vezes vai ter mãe que vai demorar um pouco a descer esse leite, mas é importante que a criança esteja sempre com ela, para que quando esse leite, né, começar a descer, que a criança também esteja ali numa condição mais favorável a recebê-lo também, através desse vínculo, né? Na minha primeira gestação, o Pedro, a enfermeira entrou, viu que tinha muita gente na sala e falou assim, ele já aprendeu a mamar? Eu falei, né, a gente às vezes meio sem informação, muito nova ainda também. Aí eu falei, não, ele tá aqui. Aí ela tirou todo mundo da sala,
falou assim, agora o momento é de vocês, é você e ele, ninguém aqui, vamos tentar fazer essa interação acontecer. Então, assim, se não fosse ela, né, eu ia ficar às vezes esperando, estimulando dentro da minha possibilidade ali na hora, mas ela foi determinante para que a gente começasse a fazer todo o processo para que ele acontecesse o mais rápido possível. Então, assim, eu sou muito grata às enfermeiras obstetras, porque vocês nos ensinam a amamentar. Né? Coisa que às vezes falta, entre aspas, mas que não é orientação talvez que venha do médico, é do cuidado, né, Carol? E o cuidado, quem faz é a enfermagem. Então, se eu sou muito grata, porque meu leite conseguiu descer, eu consegui oferecer o colostro, então foi tudo muito... aconteceu muito por mãos de uma enfermagem, né? Da enfermeira obstetra. Então, sou muito grata, inclusive. Obrigada. Que bom você falar isso e eu agradeço. Não fui eu que estive lá, mas eu agradeço em nome de todos, sem dúvida. Isso mesmo. Ju, achei interessante você dizer isso do... Oh, meu Deus. Do bebê ali, estímulo da primeira hora. A gente tinha falado da primeira hora e não me veio isso, me veio isso agora. O bebê é o momento que o bebê está mais ativo depois do parto. Então, por que a gente diz a primeira hora? Porque aquela hora é uma hora oportuna. Quando a gente passa muito desse tempo, as primeiras 24 horas de vida do bebê, ele tende a dormir muito, praticamente o tempo inteiro. Então, ali, é importante aquele estímulo no seio, já para toda a questão hormonal da mulher, de começar a produzir, naturalmente já vai produzindo a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, mas o corpo vai funcionando, né, através desse contato com o bebê. Então, o contato, quanto mais precoce, além de todos aqueles benefícios que a gente já tinha falado, tem essa questão também do bebê dormir depois, ele tá cansado, se foi parto normal, mesmo que tenha sido cesariana, o bebê, essas primeiras 24 horas de vida extrauterina são de muito sono, né? A mãe até estranha, falaram que meu bebê não ia dormir, calma que esse dia vai chegar. Mas as primeiras 24 horas, pelo menos, ele vai dormir. Então é importante esse contato precoce. Uhum. E aí, depois desse período, né, a gente tem ali de 7 a 21 dias, que são as 3 primeiras semanas, a gente vai ter uma redução gradual da composição de proteína, né, e minerais desse leite para um aumento proporcional a essa diminuição de carboidrato, de gordura, que é propriamente o leite na sua composição, que vai fazer com que a criança ganhe peso, né, ao longo do processo. E depois dessa terceira semana, a gente fala que já tem um leite mais maduro e ele já está com uma composição um pouco mais estável, né? Então, assim, o leite vai evoluindo no primeiro mês de vida, tá? É um pouco didático, né, Carol? A gente estava até discutindo isso antes da live, essa questão de fracionar, que o primeiro leite, aquele que desce, né, que é o início da mamada, é um leite... com uma fração mais solúvel, os compostos são mais ricos em carboidrato, né, em água em si também, vitaminas, sais minerais. Depois tem uma outra, a fração que a gente fala que é intermediária, que a gente teria ali mais proteínas, fatores imunológicos, vitaminas, minerais, e aquela fração final, entre aspas também, que eu falo que nunca acaba, né, que a produção ela é continuada. Então, assim, a gente teria ali mais constituintes de lipídios, de gordura, que dariam, às vezes, essa sensação de que a criança só vai engordar com esse leite, né, esse leite final. Mas não necessariamente no primeiro leite, né, que é o leite que é a primeira descida do leite, é um leite que não vai ter essa gordura. E nem necessariamente esse último leite, que é o leite final, né, não é o leite que vai ter só a gordura, ele vai ter também outros componentes, vai ter água, vai ter carboidrato. Então, isso de que a gente às vezes tem que deixar a criança mamar na mama até esgotar, né? Hoje já está um pouco em discussão, já tem alguns estudos que mostram que não necessariamente bem assim, né, Carol? Porque assim, ó, as diferenças do leite, elas existem, né? O leite anterior, mas essa nomenclatura é o que confunde. Existe o leite, um leite com a composição maior em água, um leite com a maior composição em gordura, como aquilo que a gente tinha conversado à tarde. Porém, antes, as orientações dos profissionais eram justamente, deixa o bebê mamar aquela mama inteira, porque senão ele não vai chegar no leite gordo, que é o leite que vai fazer o bebê engordar. Então, se o bebê tá mamando 10 minutinhos, ele não tá mamando o suficiente, porque ele não deu tempo de chegar ao leite gordo. Mas com o avanço da tecnologia e da ciência, eles estão descobrindo que, na verdade, esses tipos de leite, eles existem. Mas a gente não sabe o momento que
fala assim, o leite anterior não significa que é o primeiro leite, e nem o leite posterior, que é o último leite. Eles vão, no decorrer da mamada, sendo oferecidos, né, sendo liberados para o bebê, não é numa sequência, não tem essa sequência. De uma forma harmoniosa, né, vamos dizer assim. Né? Harmoniosamente. E, além disso, os estudos têm demonstrado que a questão emocional da mãe tem maior impacto. Então, quando a mulher está mais tranquila, ela libera esse leite mais gordo. Então, quanto mais tranquila essa mulher estiver, maiores chances desse bebê receber o leite gordo. Então, não adianta esse bebê ficar ali na mama 1 hora, né, meia hora para receber o leite gordo se a mãe está estressada. Então, às vezes, ele vai ficar por menos tempo mamando, mas uma mãe que está mais tranquila, ele vai se alimentar muito melhor do que essa criança que ficou por muito tempo. Exatamente. Obrigada, Clarice. E isso é muito importante da gente desmistificar, né, Carol? De orientar. Importante. Importante porque gera aquela coisa da mãe de eu tenho que ficar com o bebê tantos minutos no peito. Isso não existe. Claro, para cada tipo de... Para cada desafio, existe um tipo de conduta que a gente vai adotar. Então, se é o bebê que não está ganhando peso, a gente tem estratégias para avaliar, observar essa mamada, observar se ela está sendo nutritiva ou não, ensinar a mãe a fazer isso para que ela possa gerir isso de uma melhor forma. Num caso de um leite empedrado, uma mastite, já é uma outra história. Aí a gente vai atuar de uma outra maneira, né? Então, cada caso é individual, falando das complicações. Mas, para todo mundo, as informações não são essas, né? São, assim, de que existem esses leites, a mãe não tem necessidade de saber, assim, o leite tal, não, porque o corpo, ele é perfeito, ele vai encaixar ali, quanto mais tranquilo você tiver, vai fornecer esses 3 leites para o bebê. Isso, exatamente. Uhum. E pensando nessas proteínas bioativas que compõem esse leite, né, é bom a gente chamar a atenção, por exemplo, para a lactoferrina, que é um tipo de proteína bioativa presente no leite materno que, teoricamente, as fórmulas não conseguem, né, mimetizar ainda. Então, assim, ele inibe o crescimento de bactérias, ele é capaz de matar as bactérias pelo efeito, né, protetivo, tem uma atividade anti-inflamatória ao longo de todo o trato gastrointestinal. A gente tem também as alfa-lactoalbuminas, que também trabalham na liberação de alguns peptídeos, que são essas pequenas partículas de proteína que favorecem o crescimento da criança, né? Que também são imunoestimulantes, vão fortalecer o sistema imunológico dela, auxiliam também na absorção de ferro e zinco, que é tão importante para esse crescimento inicial, que acontece com muita velocidade, né? Então, assim, também tem uma ação que a gente fala que é uma ação prebiótica. O que é uma ação prebiótica? Que vai alimentar, vai conseguir gerar um ambiente favorável para que as bactérias boas ali do trato intestinal da criança consigam se desenvolver. E isso faz com que a criança tenha um trato intestinal um pouco mais amadurecido. Então, às vezes, a gente tem ali crianças que têm um número menor de cólicas ou desconfortos associados, né, a esse processo inicial de aprender a comer o leite materno. Então, às vezes, menos gases, menos desconforto. Então, tudo isso aí é um ambiente proporcionado pela qualidade dessas proteínas bioativas que são componentes desse leite, né? Desse leite materno. Tem outras também que se associam a outros componentes, como os lipídios, que têm ação antibacteriana, antiviral, né? Que ligam ali a cepas, às vezes, específicas relacionadas, por exemplo, a rotavírus. Então, prevenindo, né, qualquer infecção desse tipo. Então, é muito importante que a gente dê valor suficiente para essas proteínas bioativas que são componentes especiais, vamos dizer assim, do leite materno, né? Fora isso, a gente tem lá ácido láurico, que protege a mucosa intestinal ao longo de todo o trato intestinal. A gente vai ter também alguns carboidratos que vão ter essa ação para proteger a mucosa, né, dessa entrada de bactérias. A gente vai ter vários outros ácidos graxos, que são as gorduras presentes no leite, que vão proporcionar um ambiente de equilíbrio melhor de ômega 3 e ômega 6, que é muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança,
né? E a gente vai ter também algumas enzimas, por exemplo, a lipase, a lactase, que favorece a melhor digestão desse leite, menor desconforto associado ao leite materno, né? Então a gente tem vários pontos positivos dentro da nutrição que esse leite materno proporciona para a criança. De modo geral, favorecendo a absorção máxima dos nutrientes e proporcionando ali um ambiente mais protetor daquela mucosa para a entrada, né? Para esse reconhecimento das bactérias desse novo mundo que a criança está vivendo. Por isso que é tão importante a gente reforçar, né, essa amamentação, o prazo máximo que a mãe e a criança conseguirem, né? Então é uma coisa que acontece em conjunto, né? Que é mãe e filho, a decisão mãe e filho, né? Uhum. É como se ele preparasse mesmo, né, Ju? Toda a flora dessa criança para o contato com o mundo, né? Porque é um alimento onde os índices de doenças gastrointestinais caem muito quando o bebê é alimentado com leite materno, né? E acho que por todas essas questões que você está dizendo para a gente, fora as questões imunológicas também que a gente estava colocando anteriormente. Isso, exatamente. Então, assim, muita gente me pergunta até que ponto, né, a alimentação da mãe influencia na composição do leite. Então, assim, é muito importante a gente evidenciar que, assim, implica diretamente na composição do leite. A gente sabe que quanto mais fruta, mais verdura, mais proteínas de boa qualidade, gorduras de origem vegetal, por exemplo, essa mãe consome, melhor vai ser a qualidade, né, desse leite produzido por ela, né? E a gente tem que ter esses nutrientes para produzir um leite também para alimentar a mãe. Então, às vezes, aquela mãe que não come direito, às vezes ela não vai produzir um leite ruim, mas ela vai produzir, às vezes, um leite com uma qualidade que poderia ser muito melhor, vamos dizer assim, né? Porque a mãe, para ela produzir um leite que não é um leite tão bom, às vezes ela tem que estar desnutrida, ela tem que estar numa condição nutricional muito, muito ruim, muito desfavorável. Mas é aquela mãe que come mais ou menos, que está fazendo o que dá ali dentro da alimentação dela, pode ter certeza que o leite dela vai estar nutritivo. E eu falo que o grande problema, entre aspas, né, que é a grande atenção que a gente tem que ter é com a saúde da mulher nesse caso, porque não vai faltar nada para a criança, vai faltar para a mãe. Aí, às vezes, depois de um tempo, essa mãe começa, às vezes, a queixar que tá com muita fraqueza, às vezes sente cansaço muscular, dor nas pernas, dor nas costas, braço, queda de cabelo, unha fraca. Então, falta para a mãe, mas não às vezes vai faltar para o bebê. E isso já começa a interferir na saúde da mulher, né? Como um todo. E isso vai dar menos condição para a amamentação. Que uma mãe fraca, às vezes ela não vai ter ali, às vezes, né, a aptidão para poder dar continuidade à amamentação de uma forma prazerosa. Ela está sofrendo de alguma forma com aquela condição. Então a gente tem que ver muito essa questão da saúde da mãe, porque isso vai refletir diretamente na qualidade do leite da criança, mas também na saúde da mulher. Com certeza, até porque a gente sabe que o corpo, como a gente falou, ele é tão poderoso que ele vai lá e vai tirar tudo que tem. Se a mãe não tivesse alimentando essa qualidade, né? Ela não tivesse nutrientes, ele vai tirar do corpo da mãe para mandar para o bebê. Ele vai mandar para o leite. E aí quem vai ficar desnutrido? Leite, até quando ele puder, ele vai tirar o máximo da mãe. Ele vai tirar o máximo que ele puder, o tanto que ele puder, para colocar no leite. O leite vai ter qualidade, mas a saúde dessa mãe não, né? Essa mãe vai estar adoecendo. Então, por isso, essa importância toda de cuidar da alimentação também durante a amamentação. Né? Que é um fator que pode motivar o desmame, né, Carol? Se a gente for pensar. Se a mãe não está sentindo bem, aí ela não consegue ter todo esse conforto e esse prazer para amamentar. Aí eu falo que vira uma bola de neve que vai levar, às vezes, a um desmame precoce. Então, a mãe tem que ser muito bem cuidada também, para que consiga, né, gerenciar tudo isso de uma forma mais harmônica. Né? Ju, eu só vou falar que está quase encerrando. Ele não me avisa, eu não sei porque eu sou nova nesse mundo das lives, ele não me avisa. Eu sei que eu tô com medo de acontecer igual na semana passada que caiu a live do nada, viu, gente? Se cair, é porque tá acabando o tempo e eu não sei onde que veio aqui o tempo que resta. Eu sei que já tá quase dando 8 horas, então... Beleza. Então, assim, acho que é importante a gente fechar, né, esse cuidado da alimentação da mãe para conseguir conduzir um leite de boa qualidade, talvez a necessidade de alguns suplementos, né, Carol? Que a gente não pode descartar essa possibilidade. Que o suplemento auxilia muito, né, nesse processo de complementar a dieta, que às vezes é uma dieta que ainda não está ainda suficiente, né, dentro do que seria o mais equilibrado, mais adequado. Então, a gente tem que avaliar cada mãe ali na
na sua condição, na sua individualidade, para talvez, às vezes, recomendar até alguma suplementação mais específica para que aquilo, de alguma forma, sustente todo esse ambiente de produção de leite quanto de saúde da mulher. Sim. Acho que a gente tem uns minutinhos, Jô, só para lembrar, não sei se todo mundo sabe, mas existem alguns alimentos que favorecem a produção de leite, né? Aumentam essa produção de leite. E algo interessante também, talvez, a ser consumido por mães que têm alguma questão de uma produção insuficiente. É claro que não é só isso, tá? Existe uma série de fatores que podem levar uma mulher a não produzir a quantidade suficiente, né, adequada de leite. Agora, né, Carol? Isso. Porque se a dieta base, né, não tiver equilibrada, às vezes não vai ter alimento com atributo, né, de melhora da produção do leite que funcione. Né? Então tem que estar com uma nutrição legal para que esses alimentos consigam, né, influenciar positivamente na produção do leite, que é tudo um conjunto, é um efeito dominó, né, que eu costumo brincar. Sim, tá tudo ligado, né? Tudo interligado, exatamente. Ju, eu acho que a gente tinha assunto para falar muitas lives e com certeza nós vamos fazer novamente. Eu adorei, foi muito boa, amei conversar com você sobre isso. Estou muito feliz de te receber aqui no meu perfil para nós fazermos essa live, porque você tem muito conhecimento, tem muito a agregar com as mães que estão aqui. E, bem, é isso. Agradecer a todos que estiveram aqui, porque eu tô com medo de cair, viu? Por isso que eu tô falando logo. Tá bom. Obrigada, pessoal. Não dá nem tempo. Também, Carol, foi fantástico. Eu gostei muito. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir, tá? Obrigada, pessoal, todo mundo que participou. É um prazer também receber vocês. Gente, depois, quem não conhece o trabalho da Ju, dá uma olhadinha no perfil dela. Tem gente aqui que está assistindo aqui, porque assim, eu moro no Ceará, a Ju mora lá em Minas, mas hoje, graças a Deus, a tecnologia permite que a gente possa até consultar à distância, né, Ju? Hoje em dia. Então, tá tudo ficando mais fácil. Então, quero agradecer você, agradecer a todos que estiveram aqui, que deixaram, né, que perguntaram, que interagiram aqui na live com a gente. A live vai ficar salva, eu vou salvar hoje, não teremos problema com essa live, se Deus quiser. Falar para quem está aqui e ainda não sabe, tem um e-book gratuito aqui no meu perfil, ali no link na biografia. Estou grávida e agora, tem algumas dicas de gestação, amamentação, parto, puerpério. Então, podem dar uma olhadinha lá. Tem o canal no YouTube também da Maternar, que vai saindo 2 vídeos na semana. E a Ju vai ter o dela logo, logo, né, Ju? Se Deus quiser. Por enquanto, só aqui no Insta, mas se Deus quiser, eu fico igual a Carol daqui uns dias. Não, tem que meter a cara, porque senão... Viu? Minha professora também. Muito obrigada, então. Beijo. Obrigada a todos vocês que estão aqui. E eu acho que semana que vem tem live de novo. Se vocês quiserem, dão umas sugestões de live lá oh, meu Deus, nos stories. Combinado. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Ju. Até mais. Prazer. Obrigada, tchau.